Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Temos a grata satisfação aqui de estar recebendo Ana Sirigliano. Ela é professora de arquitetura e vai conversar com a gente aí sobre essa questão de patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico. Ana é alguém que está chegando assim com uma força enorme para discutir sobre a questão da formação, né, patrimonial. Bem-vinda, Ana! Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer enormemente o convite. É uma honra para mim estar aqui. A gente estava batendo um papo antes, né? Eu conversei sobre o livro da sua autoria, que eu recebi assim que eu tinha mudado para Ribeirão Preto, em 2016. Então é uma felicidade enorme, né, poder estar conversando aqui com você hoje e tratando de um assunto que para nós é tão caro, né, que é o patrimônio cultural. Apaixonante, né? Apaixonante, às vezes também motivo de algumas discussões mais Discussões, algumas acaloradas, brigas. algumas brigas, mas é sempre um assunto que nos envolve, principalmente para nós professores, né, que estamos nesse campo da história, a gente precisa falar sobre isso. Ô, Ana, mas antes de chegar propriamente nessa questão, né, eu gostaria de saber de você quem é Ana Sirigliano, né? Falar um pouquinho assim da sua trajetória, da sua formação acadêmica, principalmente para o pessoal que nos acompanha aqui no Conexões Ribeirão, né? E gosta de conhecer, né, esses nossos personagens quando a gente convida aqui, Sim. né? Bom, então, eu sou uma carioca que cresceu em Minas Gerais e atualmente está aqui em Ribeirão Preto. Eu vim para cá justamente para seguir uma trajetória acadêmica, né, como professora do ensino superior. Comecei dando aula nos cursos de arquitetura e urbanismo, né? Atualmente eu também estou na história. Então tem sido assim uma experiência muito bacana trabalhar com turmas que têm perfis completamente diferentes, mas sempre em torno da questão patrimonial, né? Então isso eu acho que foi um interesse que talvez tenha surgido ainda na minha infância. Eu tive o privilégio de ser criada dentro de museus. Um dos passeios preferidos que eu tinha era ir para o Museu Imperial de Petrópolis. A gente morava no Rio, estava ali pertinho, né? E aí, quando eu fui decidir qual curso de graduação seguir, a minha mãe era formada em arquitetura, né? Apesar dela não querer que eu seguisse essa mesma carreira, eu acabei seguindo. E uma das coisas que eu mais gostei no curso foi fazer pesquisa sobre casas antigas. E eu tive um privilégio de ter como orientadora dessas pesquisas a Adriana Capretes, que também é uma figurinha emblemática aqui nessa cidade. Sem Hoje, dúvida alguma. ela é uma referência, né? Não está mais aqui, está lá na Federal de Alagoas, mas é uma pessoa que eu tenho com muito carinho, né? Nós somos amigas hoje, e a Adriana me ensinou muito. Foi ela que plantou a sementinha do patrimônio em mim, ainda na graduação, e que depois eu resolvi continuar fazendo o mestrado. Eu fiz o mestrado na Unicamp, também sobre a área, né, de patrimônio, mas num nicho que talvez seja pouco conhecido aqui no Brasil, que é a arqueologia da arquitetura. Então, é uma aplicação de sistemáticas da arqueologia que não tem nada a ver com escavação, né, com coisas que a gente pode associar à arqueologia, para entender as transformações dos edifícios históricos. Então, quando a gente fala de patrimônio, de edifício histórico, edifício antigo, a gente costuma imaginar aquela coisa perfeitinha, homogênea, a catedral restaurada, o teatro todo bonito. Mas, na verdade, isso é uma exceção. As edificações, elas passam por muitas transformações, elas carregam marcas do tempo, do seu próprio envelhecimento, danos, pichação, né? Tudo que a gente possa imaginar. E acho que ao fazer uma pesquisa de mestrado nessa área, eu consegui amadurecer um pouco o meu olhar sobre o patrimônio. Não buscar somente aquelas edificações que estão íntegras, mas também aquelas que foram descaracterizadas, que parecem, né, uns Frankensteins, que a gente olha e fala, nossa, o que é isso? Né? De que tempo que é essa casa? E aí, durante o mestrado, eu fui aprimorando esse olhar e levei isso para os meus alunos, quando eu comecei a dar aula aqui em Ribeirão. Isso aconteceu em 2015.
Então, tem sido assim uma experiência muito bacana, essas trocas com os alunos, porque a gente praticamente ensina a olhar, né? Mas não basta ensinar a olhar, tem que ter uma troca, né? E os alunos têm cada vez mais se mostrado interessados por isso, que eu acho que é bem bacana, né? Para nós professores, a gente sempre quer esse retorno, e o patrimônio tem me dado esse retorno. Ana, e são alunos de arquitetura e história. Isso. Então você, de qualquer forma, está trabalhando com aquele pessoal que em algum momento aí para frente vai estar dentro de uma sala de aula, né? Isso. E aí tem essa questão aí da educação patrimonial, né? Como é que você vê isso hoje? Porque veja que nos currículos escolares a educação patrimonial muitas vezes não ocupa aquele lugar que nós, historiadores, gostaríamos que ocupasse, né? Sim. É possível, a partir da própria formação acadêmica, já botar sementinha também, como você teve uma sementinha, você botar sementinha lá nos alunos sobre isso? É o que eu mais quero, né? Mas assim, a gente percebe que atualmente o ensino superior, ele vem passando por uma série de modificações que colocam muito em evidência a questão do EAD. E acho que para nós o EAD, ele sempre foi aquele fantasminha, né, para nós professores, e que as pessoas não imaginavam a dimensão disso até a pandemia. O ensino remoto, eu acho que era um passo desse EAD, e aí os próprios alunos e pais também começaram a ver que aquele modelo não era um modelo tão bacana assim, né? E na minha opinião, talvez eu seja otimista demais, ele é um modelo que não vai durar tanto tempo assim. Por quê? A gente fala muito de ensino, de educação, mas para além do ensino, a gente tem que ter a aprendizagem. Então, o ensino à distância ele pode até ser viável, mas a aprendizagem à distância ela é muito difícil. Então, uma experiência que eu tenho tido assim, com os meus alunos, sobretudo quando a gente vai falar de história de Ribeirão, para mim não faz sentido eu falar de história de Ribeirão dentro de uma sala de 4 paredes, mostrando slides, né? Então, vamos falar de história de Ribeirão na cidade. E eu levo para visitar, né? A gente faz fotografias, e eu percebo que os alunos, eles despertam um interesse, eles têm um interesse, né? Que dentro da sala passaria batido, né? Não seria nada excepcional. E alguns alunos até me dão um feedback depois. Nossa, naquela aula foi tão legal, vamos fazer de novo? Então, há uma iniciativa da parte deles. E aí, lógico, isso muitas vezes extrapola a grade curricular. A gente tem que aproveitar as disciplinas de história da arquitetura, né? No caso dessas grades que são dos cursos de arquitetura, as disciplinas relacionadas a patrimônio cultural nos cursos de história e pós-graduações também, né? Então, a gente aproveita aquela brechinha ali, aquele tema que se mostra mais aberto, para levar os alunos a campo, né? Para sentir mesmo, para vivenciar esse patrimônio. E nisso, a gente vê assim, alunos que às vezes são tão quietinhos dentro de sala, né? De repente estão lá deslumbrados. Desabrocham. Desabrocha aquele interesse. Eu falo, opa, aí eu acho que eu estou conseguindo fazer alguma coisa, né? E aí, depois eles vêm procurar, Ana, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, estou querendo fazer o meu TCC sobre esse assunto. Então, a gente vai vendo, assim, que são pequenas iniciativas que foram despertadas a partir desse nosso trabalho, né? Que, às vezes, uma visita no centro, por exemplo, né? Eu fiz isso algumas vezes, dura 2 horas. E aquilo ali é uma aula que vai marcar a vida, né, do aluno, marca a formação dele. E se a gente consegue fazer isso, deixar essas marquinhas em 2 de uma turma de 30 alunos, eu acho que a nossa missão está aí. Né? Já cumpriu. Já cumpriu. Poderíamos cumprir mais, gostaríamos, sim. Mas vendo, assim, meus ex-alunos, minhas ex-alunas, são pessoas muito queridas, muito próximas. Tá querendo fazer mestrado, vem me procurar. Ai, Ana, você pode me ajudar? Então, eu fico lisonjeada quando eu tenho essa relação, né, mais próxima e muito feliz, porque me parece que é sempre o patrimônio que está me costurando, né, nos meus professores, nas pessoas que eu conheço, você, Tânia Registro, né, que é uma querida também, e os meus alunos, né? Então, eu acho que é uma linha que a gente vai fazendo e que só tem a dar bons frutos, né? Ana, você falou ainda há pouco aí na arqueologia da arquitetura.
Aí eu vou te perguntar o seguinte, o nosso centro aqui de Ribeirão Preto, né? Aquela área que vai ali do Teatro Pedro II até pelo menos o Palácio Rio Branco, ou até um pouco fora dessa área, né? Entre as 4 avenidas que perfazem o nosso quadrilátero central, né? Existe muito campo de pesquisa para essa arqueologia da arquitetura? Tem. E aí, a gente, inclusive, tem que pensar que quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de diferentes escalas, né? As obras que a gente vê agora no centro, as ruas que têm paralelepípedos, algumas já foram asfaltadas, mas aí a gente passa, a 9 de julho ali virou um campo lindo para pesquisa em arqueologia, né? Na essência. E tem inúmeros assuntos para a gente pesquisar o centro. Desde as casas que ainda existem, casas tanto residenciais, comerciais, que já mudaram os usos, aquelas que estão mais íntegras, outras que estão mais degradadas, casas que já foram demolidas. A gente sempre lembra de alguns exemplos mais icônicos, né? Como, por exemplo, o Palacete Neck. Mas quantas casas mais modestas que também já se perderam e que fizeram parte dessa nossa história? E para além do objeto construído, que aí é uma coisa da minha formação, né? Não adianta, a arquitetura sempre vai ser a minha ideia, né, principal assim, de patrimônio. Mas esses personagens que estiveram envolvidos, né, pequenos comerciantes, imigrantes que fizeram essa cidade com as próprias mãos. Então, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a levantar a documentação para o meu doutorado, com a quantidade de mulheres proprietárias de imóveis na área central. A Iria Alves Ferreira, por exemplo, a fazendeira, né, que a gente já tem trabalhos, né, do Rafael Cardoso sobre a Dona Iria, mas ela estava lá investindo justamente nas áreas de expansão sul do centro de Ribeirão, né, que hoje é uma das áreas mais valorizadas. Então, a gente tem assuntos e fontes de pesquisa que vão desde a paisagem construída, aquilo que está lá, né, mas também documentos que estão no arquivo público, por exemplo, e que nos levam a esses outros tempos que já se passaram dessa paisagem, né? Então, eu acho que a coisa de entender o patrimônio também como algo que se transforma é saudável para a gente, para que a gente não fique buscando preservar só aquilo que está lá bonitinho, né, que está lá íntegro. Não, a gente tem que ampliar o nosso olhar para valorizar também aquelas edificações mais modestas, né, as ruínas, as marcas do tempo. Então, eu acho que é um pouco essa é a minha linha de pesquisa, né, e que eu tento passar para os meus alunos também. Ana, recentemente você ofereceu uma oficina lá no Museu de Arte de Ribeirão Preto. Eu tive a satisfação de participar, né? Gostei muito, né? Várias coisas que você disse ali me chamou muita atenção, mas teve uma questão especial, uma curiosidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui pra gente. Algumas casas que ainda resistem ao tempo aqui no nosso centro da cidade, que ainda tem porão. Você passa na rua e vê uma janelinha, alguma coisa assim, né? Por que tinha esse porão? Por que ele acabou desaparecendo, né? Enfim, fala um pouquinho a respeito disso pra gente. A questão do porão, ela é interessante, assim como as platibandas, que são aquelas paredes que escondem os telhados. São características muito, assim, da arquitetura do início do século XX e que foram obrigatórias, né? Os porões, eles eram obrigatórios para as casas de uso residencial por uma questão higiênica. Então, acreditava-se que era preciso ter ventilação embaixo desses assoalhos para garantir a higiene da habitação. Então, essas características elas vão perdurar muito, por mais de 2 décadas. E aí, só no Código de 1933, que é o Código Arthur Saboia, que, de fato, o porão passa a ser uma opção. E aí a gente ainda vê que muitas casas continuam utilizando, porque foi um elemento que se difundiu muito, né? Se tornou comum.
E é engraçado porque a gente tem, desde aqueles porões mais baixinhos, Sim. que tinham 50 centímetros, que é só aquela janelinha que a gente vê hoje, mas tinham porões também bastante altos. E hoje no centro a gente passa e encontra chaveiro, né, vendedor de capa de celular. Alguém já se alocou ali no porão. Alguém se alocou ali e eu acho isso tão bacana, porque, imagina, isso era proibido naquela época, né? Porque não era para isso que tinha o porão, Não né? era para isso, era inclusive bem restrita, né, o uso deles. Mas hoje a gente vê de tudo, né? Legal, Ana. Que pena que o nosso tempo está terminando, a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Mas agradeço muito você ter vindo, foi um papo muito legal, né? Muito esclarecedor sobre várias questões aí relacionadas à formação patrimonial, educação, cultura, arquitetura, né? Principalmente essa arqueologia da arquitetura, né? Que a gente poderia estar ficando aqui muito tempo ainda falando, né? Só agradeço muito aí sua presença, sua vinda aqui no Conexões hoje, tá? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e acho que nós, né, professores, temos essa responsabilidade de falar sobre patrimônio, não só de ensinar, né, falar para as pessoas, olha, isso aqui é importante, tem que preservar. Não, a gente também quer essas trocas, né, com os alunos, entre nós, colegas de profissão, né? Então, eu acho que esse programa é uma oportunidade única que você e toda a sua equipe dão para que Ribeirão fale sobre a sua história também. Né? Sem então, dúvida. Muito sem obrigada. Dúvida. Falou, Aninha. Gente, vamos terminando esse Conexões por aqui, né? Tivemos hoje a entrevista com a Ana Sirigliano, né? Professora de arquitetura da Faculdade Barão de Mauá. Falamos aí sobre patrimônio cultural, sobre arquitetura, né? História de Ribeirão. E nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, né? Vai lá no nosso blog, você vai encontrar essa entrevista lá no nosso blog e outras anteriores que fizemos aqui. Vai lá, bate o sininho lá, né? www.professorlages.com.br, né? E continue nos acompanhando aqui nas próximas entrevistas, nos próximos programas também, né? Encerrando, um grande abraço, um beijo para todos e para todas.